A reportagem de hoje da série Guerra ao Contrabando mostra o que acontece com os carros dos criminosos quando são apreendidos pela justiça. Você vai conhecer também a ação dos contrabandistas na Ponte da Amizade que liga o Brasil ao Paraguai. A reportagem é de Luiz Gustavo. Do alto o flagrante de um crime. Em segundos, mercadorias do Paraguai entram no Brasil sem pagar impostos. São jogadas por contrabandistas da Ponte da Amizade. Lá embaixo, outros criminosos já estão à espera para carregar a muamba que cai. É assim 24 horas, o ano todo, na cara das autoridades. Metade da ponte é do Paraguai, a outra metade do Brasil. E é na parte brasileira que ela mais tem buracos. São espaços como esse aqui, abertos pelos contrabandistas para jogar as mercadorias aqui do alto. Um perigo para os pedestres que precisam usar a passarela. A polícia vem, fecha um buraco, horas depois aparece outro. As mercadorias contrabandeadas são levadas para todos os estados do Brasil, até pelos ônibus das linhas interestaduais. Por isso, a fiscalização sempre age nas estradas. Estamos seguindo 4 ônibus, vamos chegar no pedágio. Os fiscais seguem de perto os veículos para ter certeza de que nenhum passageiro vai jogar mercadoria pela janela. Os mais radicais chegam a incendiar os ônibus para queimar as provas do crime. 40 minutos depois, os ônibus que estão ali atrás estão chegando ao primeiro posto de fiscalização da Receita Federal a mais ou menos 60 quilômetros de Foz do Iguaçu. Os veículos formam uma fila e são obrigados a passar pela barreira. Não há outra alternativa para os motoristas a não ser parar. Ao suspeitar de uma carga, os fiscais identificam o dono pela etiqueta com o número da poltrona e que viaja sempre com o motorista. Quem é descoberto costuma ficar indignado. Isso é comprado e pago, é um meio de ganhar dinheiro. Se eu estivesse carregando um monte, eu concordo com o senhor, mas vai ver o que eu estou trazendo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Numa viagem dessa, qual seria o seu lucro? Uns 300 reais. Você faz a viagem quantas vezes? Uma vez por semana. 300 por semana? Isso. 1.200 por mês? Isso. E é assim que você sustenta a família? É assim que eu sustento a minha família. Você está nessa há quanto tempo? Há 16 anos. Quantas vezes você já foi parada pela fiscalização? Ixi, várias vezes, já perdi tudo. E não desisto, porque é o único jeito de eu sobreviver. Na fronteira, o ilegal e o social estão sempre em conflito. Eles estão no trabalho deles e nós estamos na nossa defesa de ponte cada dia. O helicóptero localiza um carro se escondendo debaixo de uma árvore. Avisados, os fiscais vão a pé. O veículo está abarrotado de mercadorias. A principal acusada é uma adolescente de 15 anos. Você não vai levar essas mercadorias para vender? Não! Da onde? Eu vou vender não, eu vou levar para mim. É tudo para você? Sim, para mim, para minha mãe, para minha irmã, para minha avó. Pela quantidade de uma só sacola, já dá para analisar que está acima dos quantitativos permitidos pela legislação de bagagem, para usufruir da cota de isenção. Então eu vou ter que fazer a retenção disso automaticamente, isso não tem conversa. Pela minha experiência, tem cara, parece que isso alimentaria uma lojinha, um bazarzinho, uma loja de R$1,99, parece. Verdade que ele está falando? Mas não é, a gente não tem dinheiro para ter bazar, a gente não tem bazar. Seria tudo para você e para sua família? Seria tudo para nós. Os produtos apreendidos lotam uma sacola atrás da outra. Quem tem a mercadoria retida pode recorrer da decisão em 30 dias. É preciso provar que o produto era para uso pessoal ou pagar o imposto devido. Mas em 90% dos casos, ninguém contesta a apreensão. A fiscalização tem um reforço importante: cães treinados para farejar qualquer tipo de droga. O Centro de Cães de Faro da Receita, aqui na Delegacia de Foz do Iguaçu, em 2 anos e meio de atuação, já pegamos aproximadamente 1,5 toneladas de droga, só com 2 cães. A Receita Federal não fiscaliza nem 10% das 30 mil pessoas que passam pela Ponte da Amizade todos os dias.
Se falta gente para aplicar a lei em terra firme, imagine na água. No lago de Itaipu e no rio Paraná, que separam os dois países, os criminosos encontram caminho livre. Os produtos do contrabando ficam guardados em pequenas casas. Ao perceber que não estão sendo vigiados, os bandidos levam as caixas para os barcos e atravessam tranquilamente para outra margem. Esta trilha, aberta no meio de uma reserva ambiental, leva a um porto clandestino. Os contrabandistas embarcam no Paraguai, vêm de barco até aqui, encosta aqui, um veículo pequeno, normalmente uma caminhonete, uma Kombi, vem até aqui à beira do lago, carrega esse cigarro, levam para fora dessa situação e ali na lavoura eles pegam e carregam o caminhão, um ônibus, o que tiver disponível para levar uma carga maior, uma quantidade maior de carga. Todos os dias a Receita apreende o equivalente a um caminhão de produtos contrabandeados. Dentro dessas caixas aí tem cigarro. Na maioria das vezes, as mercadorias entram no Brasil assim, escondidas no fundo dos veículos. Esse aqui, por exemplo, transportava fontes de energia, muito comum em jogos de videogame. No porta-malas, 8 caixas de controles desses jogos, 1000 peças ao todo. Mais uma carga clandestina que vai se juntar às outras que lotam depósitos enormes. Pneus, lanchas, jet ski, motocicletas, tem de tudo. O que mais se apreende são automóveis, em média, 1 a cada 40 minutos. Só no ano passado foram quase 4.000 que estavam a serviço do crime. Os veículos em melhores condições são leiloados, mas os que não podem mais circular ganham outro destino. Neste depósito são colocados um em cima do outro, uma montanha de sucata num dos maiores desmanches oficiais do Brasil. Em meia hora, um carro é depenado. Fica só a carcaça. Tratada como se fosse papel, esmagada feito bolo. O ferro velho vai então para uma última etapa. Uma transformação incrível e que a televisão brasileira nunca viu. Esta máquina tem a missão de engolir o carro. A cada bocada, uma parte é triturada. A lataria é prensada e compactada. Sai como se fosse uma caixa, um pacote com mais ou menos 1 metro de altura. Nesse gigantesco cemitério de veículos, todos são iguais. Não importa o modelo ou o ano de fabricação, o preço do material compactado é o mesmo, 10 centavos o quilo. Carrões que um dia custaram 50, 100 mil reais, chegam ao fim da linha valendo no máximo 60 reais. Automóveis, cigarros, eletrônicos. Lideram a lista dos produtos mais apreendidos e inutilizados. Nesta mesa, por exemplo, são destruídos carregadores de celulares, um a um, aos montes. E na máquina gigante, maços e mais maços de cigarros são triturados. O cigarro já sai da máquina destruído e prensado em forma de fardos como esses aqui. Dá pra gente ver o fumo, o filtro, o papel do maço. Olha o tamanho dessa pilha, quase 3 metros de altura. Cidade de Leste está a mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Ou seja, os paraguaios produzem lá e os brasileiros destroem aqui. O que é feito desse material agora, Alex? Ele é destinado às olarias da região, onde ele é incinerado.
As sobras do fumo, dos automóveis, dos óculos, tudo é vendido e alguns produtos repassados para o próprio governo. A televisão aí vai para o gabinete do ministro da Fazenda em Brasília e o jogo de pneus para um batalhão do Exército no sul do país. Uma pequena reparação para um crime que tanto prejuízo causa ao país.